Olá, hoje vamos tratar sobre as questões pertinentes ao tema incidente de assunção de competência e incidente de arguição de inconstitucionalidade, né? IAI, IAC e IAI. São mais simples, né, a gente se referir dessa forma. Essa é uma parte não tão cheia de estrangeirismos como foi o último vídeo, mas muito legalista, né? Porque enfatiza, e as questões os senhores verão, já devem ter visto, já responderam, né, a essa altura, as questões basicamente exigem aí o conhecimento da letra da lei, como veremos a seguir. Então vamos partir aí para a resolução. Mesmo esquema, em torno de 10 a 15 minutos, para não ficar muito cansativo, a gente faz um intervalo, depois voltamos aí respondendo mais algumas questões, ok? Então, primeira questão. Quanto aos processos nos tribunais e aos meios de impugnação de decisões judiciais, julgue o item. Diga se é certo ou errado. O incidente de arguição de inconstitucionalidade, controle difuso de constitucionalidade, pode ser arguído pelo relator após ouvir o Ministério Público e as partes do processo. Primeiro, assim, a questão já traz, né, uma informação para a gente que o incidente de arguição de inconstitucionalidade, ele faz parte do controle difuso de constitucionalidade. Gente, vamos relembrar esse conceito de controle difuso versus controle concentrado. Controle concentrado, como o nome já diz, ele é feito ali pelo STF. Então, ele é um controle, porque o STF é o guardião, né, da nossa Carta Magna, e dessa decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado, haverá um provimento cuja eficácia será erga omnes, tá bom? Não é isso que acontece no controle difuso. Entretanto, nesse controle difuso, o ordenamento ele também vai conferir uma certa força vinculativa, tá bom? O controle difuso ele é feito por qualquer órgão jurisdicional, daí a ideia, né, difuso, e a depender desse rito, desse procedimento que será efetivado, a força dessa vinculação, dessa orientação será maior ou menor. Então, no caso do incidente de arguição de constitucionalidade, a questão ela faz algumas afirmativas. Então, o incidente pode ser arguído pelo relator após ouvir o Ministério Público e as partes. O relator pode arguir esse incidente. No entanto, segunda questão, os órgãos fracionários dos tribunais não podem submeter ao plenário ou a órgão especial a arguição quando já houver pronunciamento destes, do órgão plenário ou do órgão especial. Quando já houver um pronunciamento deste, a questão diz que não será possível submeter a arguição. Também não será possível submeter quando houver manifestação do plenário do STF sobre a mesma questão, até porque o STF tem justamente essa força, né, mais peremptória sobre questões constitucionais. Senhores, o conhecimento exigido também é legal, tá na lei, é o artigo 948 e o 949, que dizem o seguinte: arguída em controle difuso a inconstitucionalidade da lei, de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o MP e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara, certo? Que competiu o conhecimento do processo. Vem aí os incisos 1 e 2 do 949, tem o parágrafo único, que a questão exigiu conhecimento, que diz: os órgãos fracionários dos tribunais
não poderão submeter ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do STF sobre a questão. Portanto, letra da lei, certa a resposta, o gabarito da questão é correto, certo? Sim? Questão no estilo CESP. Então, vamos lá, segunda questão. O incidente de assunção de competência é admissível quando envolver relevante questão de direito com grande repercussão social e com repetição em múltiplos processos. Essa também é uma questão que a pergunta é, tá certo ou errado isso? Letra da lei, mais uma vez, vamos ler o artigo 947, caput, parágrafo 4º, que diz: a assunção de competência tem como função prevenir e compor a divergência entre câmaras, entre turmas de tribunal, grupos de câmara ou sessões, quando o recurso, a remessa necessária, o processo de competência originária, outros meios de tramitação dos processos nos tribunais, envolvem relevante questão de direito com grande repercussão social, mas sem repetição em múltiplos processos. Tá aí o erro da questão. Chega a ser maldade, do examinador exigir que você lembre cada detalhe. Então, assim, a questão está errada por esse último ponto que diz que a senha deve ser sem repetição em múltiplos processos. Se houver a grande repetição, já não poderá ser invocado esse incidente de assunção de competência. O artigo 947 caput e parágrafo 4º. Terceira questão, gabarito da segunda questão, portanto, errado. Terceira questão. O incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência são institutos tratados pelo Código de Processo Civil. Sobre tais institutos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira alternativa, letra A. Caso o incidente de resolução de demandas repetitivas seja inadmissível por falta de um dos requisitos, ele não poderá ser novamente intentado, ainda que o requisito seja satisfeito. Bom, pelo artigo 976, pelo princípio, Pelo princípio aí da primazia da decisão de mérito, a gente já poderia matar essa questão como errada, uma vez que o código ele tem sempre essa ideia de sanar os vícios formais, para poder a gente alcançar aí uma decisão de mérito. Mas, para espancar qualquer dúvida, nós temos o artigo 976, parágrafo 3º, que diz que a inadmissão do incidente de resolução por ausência de qualquer dos pressupostos não impede que, uma vez satisfeito, o incidente seja novamente suscitado. Portanto, letra A errada. Agora vamos ver a letra B. Letra B aduz o seguinte: o pedido para instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, que somente poderá ser feito pelas partes e pelo Ministério Público, será dirigido ao presidente do tribunal. Mais uma letrinha, mais uma regrinha que quer a letra da lei, Mais uma alternativa que exige aí o conhecimento legal. Mas vamos tentar também pela lógica. É um incidente de assunção de competência, um incidente aí de resolução de demandas repetitivas. Qual a razão para o ordenamento jurídico restringir a legitimidade da suscitação
desse incidente. Qual seria a razão? Se a ideia é propiciar uma isonomia para as partes, se a ideia é a uniformização de todo o sistema jurídico, concedendo maior segurança para todo o ordenamento, por que restringir, né? Então, assim, já é uma questão assim, de lógica, de política jurídica, já não seria muito aceitável. Agora, a própria lei diz no artigo 977, em seus 3 incisos, que além dos legitimados apresentados pela alternativa, o inciso 1 ele traz ali que o juiz e o relator também podem suscitar esse incidente de ofício. Então, essa questão também está errada, a letra B está errada. Como nós estamos procurando a certa, o nosso gabarito também não é este. Vamos agora para a alternativa C. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com repercussão social sem repetição em múltiplos processos. Nós até vimos isso, né, na alternativa aqui, foi em outra questão? Foi, exatamente, na questão aqui, número 2, nós vimos isso na questão número 2, por isso que nós ressaltamos sempre que o estudo por meio de questões é um método muito eficaz. Vejam aqui que em 2 concursos jurídicos diferentes, o mesmo dispositivo foi cobrado. Então, assim, é uma forma de fixar o conteúdo e identificar. O incidente de assunção de competência foi cobrado na 2ª questão e agora é o gabarito da nossa questão. Uma vez que aqui a letra C, ela reproduz com fidelidade o artigo 947, que vamos enfatizar para o aprendizado, a memorização dos senhores. 947 diz: é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito. É admissível a assunção de competência com grande repercussão judicial e sem repetição em múltiplos processos, ok? Então, essa aí é o fiel gabarito da nossa questão. Vamos ver o erro da letra D. Isso, vamos ver o erro da letra D. O Código de Processo Civil determina que se considera julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência. Ele está afirmando aqui que o julgamento de casos repetitivos é a decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em assunção de competência. Só que, segundo a letra também do inciso 2º do artigo 928, anote aí, 928 do Código de Processo Civil, não são esses os casos considerados como repetitivos, certo? Os casos repetitivos são, sim, como ele afirmou aqui em primeiro lugar, o incidente de resolução de demandas repetitivas, mas a assunção de competência não está inclusa. No inciso 2, há referência dos recursos especial e extraordinários repetitivos. Então, esse finalzinho aí da questão é que deixou a questão errada, certo? Então, vamos finalizar esse vídeo e continuar a resolução no próximo vídeo, ok?